Criando a carteira de investimentos. Então, o que a gente precisa levar em consideração antes de montar a nossa carteira de investimentos? No que a gente vai investir, porcentagens, valores, liquidez, carência. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar? É o perfil versus a idade. Então, definir o seu perfil e que tipo de riscos não só quer, como pode correr para obter lucros. Então, jovens podem arriscar mais no início para colher frutos no futuro. Já pessoas de mais idade já é um pouco mais complicado, tem que tomar alguns cuidados. Rentabilidade, ela é a remuneração do investimento. Então, quando fazemos um investimento, nós temos uma expectativa de rentabilidade, que pode se concretizar ou não. Então, quanto maior a rentabilidade prometida, maior o risco de perda. O que ganhamos em segurança, perdemos em rentabilidade e vice-versa. Sempre compare a rentabilidade prometida com a média oferecida no mercado e desconfie de promessas muito boas. Então, se tu for ver lá, teu investimento está pagando muito mais do que os outros CDBs, renda fixa, pode ter certeza que é um banco desconhecido, é uma empresa nova, tem alguns riscos maiores envolvidos. Então, tem que ter muita atenção nessa parte. A indexação. Indexação vem da palavra index, que significa índice, então serve de base para nortear a correção das aplicações. Os mais utilizados são IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, Selic, Taxa Básica de Juros, nós temos o IGPM e o CDI. Então esses são indexadores dos investimentos. Temos que analisar eles também, dependendo do ciclo de mercado. Selic está subindo, Selic está descendo. Quando a Selic tem uma expectativa de queda, temos que selecionar alguns tipos de investimento. Quando ela está subindo, temos que selecionar outros tipos de investimento. Então, tem que se atentar para a indexação. E o risco? O risco é a probabilidade de ocorrer perdas. Quanto maior o risco, maior a probabilidade do investidor incorrer em perdas. Então, aquela coisa de, eu tenho que correr riscos para ganhar mais dinheiro. Não, dá para se ganhar dinheiro sem correr tantos riscos. Risco não é sinônimo de ganhar dinheiro, pelo contrário, é sinônimo de perder dinheiro. Garantia. Essa instituição que tu está investindo, esse banco, esse CDB, essa debenture, ela é conhecida? Ela tem rating, que é essa tabelinha que a gente tem aqui na tela, AAA, AA+, BB+, BBB, BB-. Então, até esse ponto, menor do que BB-, 3B e o menos, não vale a pena ir. Já o BB+, para baixo, são categorias de especulação, tem baixa classificação. O risco de calote já é um pouquinho maior. E aqui tem que fugir desse tipo. Normalmente as taxas maiores estão aqui embaixo. Sempre escolher BBB- para cima. Então, outra coisa que tem que cuidar é se é garantido pela FGC. Por exemplo, LCI, LCA, CDB, RDB, LC, LH são garantidos pelo Tesouro, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Nós temos também o Tesouro Direto, debêntures, CRI e CRA que não são garantidas pelo FGC. Então tem o risco de crédito. O Tesouro Direto é do governo, então é muito difícil eles não honrarem. A gente tem que estar atento também para a incidência do imposto de renda e o IOF, naquela tabela regressiva. Tem que ter atenção para incidência ou não e o prazo do investimento com a tabela regressiva. Então é sempre bom deixar 6 meses ou mais, que daí tu já pega a taxa um pouquinho menor do que os 22,5. Se puder deixar 1 ano, 2, claro, temos que olhar o ciclo de mercado, não dá para olhar pelo imposto de renda somente. Liquidez, vencimento ou carência. Refere-se à capacidade do ativo ou investimento ser transformado em dinheiro a qualquer momento e por um preço justo. O ativo mais líquido que existe é o próprio dinheiro, moeda, papel. Fundos de aplicação em renda fixa e poupança que são D+0, o que é D+0? Quando tu solicitar o saque, no mesmo dia tu consegue ter o dinheiro na conta. D+1, se tu solicitar hoje, amanhã o dinheiro está na conta. D+2, 2 dias depois de hoje. D+30, D+60, tu vai solicitar o resgate de um fundo, de um ativo, ele só vai receber o dinheiro depois de 30, 60 dias. Então tem que estar atento para a liquidez. Um imóvel físico. Qual é a liquidez desse imóvel? Ele é fácil de vender? Ele vale muito, mas eu não consigo vender. Qual é o vencimento do investimento daquele CDB?
O vencimento dele daqui a um ano. Tá, mas e a carência dele? É somente no vencimento? Se eu precisar fazer dinheiro antes, eu consigo antecipar ele? Então, esse tipo de coisa também tem que ficar atento. Então, imóveis são investimentos de baixa liquidez. Já o dinheiro ou outros investimentos com D+0 são de altíssima liquidez. Tem que ficar antenado nisso. Diversificação. Optar entre diferentes instituições financeiras e adquirir os títulos com prazos intercalados, todos os meses, com vencimento em 3, 12, 24, 36 e 60 meses. Isso vai fazer gerar um recebimento futuro de liquidez no mesmo prazo para renda fixa. Claro, vocês podem organizar da melhor forma. Normalmente eu compro 3, 6, 12, 24 e 36. Ultimamente, por causa do ciclo de mercado, com a Selic subindo, eu mudei isso. Então eu estou comprando no máximo para 6 meses. Mas toda semana eu compro renda fixa. Para um mês, para 3, para 6. Por quê? Porque daqui a 3 meses tu já vai ter uma pingando na conta nessa semana. Na próxima semana, depois de 3 meses, tu vai ter mais uma pingando. Então, tu vai receber o capital investido, mais os juros, e tu consegue pegar outras oportunidades no mercado. Então, é muito importante fazer isso. E nunca pegar o dinheiro todo de uma vez. Eu tenho 50 mil para investir. Compra 40 mil em CDB no mesmo dia e 10 mil em debênture. Aí a Selic sobe, as taxas aumentam, esse título que tu comprou se desvaloriza, muitas vezes vai até te pagar menos do que a inflação, porque a Selic pode continuar subindo forte, e a tua rentabilidade, que era de 7% naquele CDB que tu comprou, hoje a Selic está em 8%, 9%, tu vai estar perdendo dinheiro. Então, por isso que tem que comprar aos poucos e diversificar nos prazos, para daí tu criar uma renda passiva também da renda fixa. Temos que estar atentos para as taxas de operações, valores de custódia e custos gerais envolvidos na operação, se incide ou não, e os valores aproximados. Por exemplo, day trade. Day trade tem várias taxas, tem a taxa da B3, tem a taxa de corretagem, tem valor por contrato, então tem que estar atento. Muitas vezes ficar operando muito não é rentável, vai todo o lucro. Quem ganha é a corretora e o banco, e a B3, né? E a gente que fica com todo o risco da operação. Mas enfim, tem que sempre estar de olho na perspectiva de mercado. Então, se tu acha que a Selic vai subir no curto, médio prazo, 1 a 2 anos, tem que pegar títulos atrelados ao CDI. Se acha que a inflação vai subir mais rápido que o CDI, pode pegar algo atrelado à inflação ou intercalar, né? E se acha que os juros vão cair, pode pegar algo pré-fixado. Então, se a Selic está caindo, pega os pré-fixados, porque esses mais antigos vão se valorizar. E pegar menos títulos atrelados ao CDI, porque se está caindo, a taxa vai cair, o valor do rendimento também vai cair. E vice-versa, se a Selic, a inflação, estiver subindo. Então tem que estar muito atento nisso. Por exemplo, temos fundos, fundo de investimento em renda fixa a longo prazo. Agora, com a Selic subindo, não vale a pena investir nesses fundos. Por quê? Porque o gestor ele tem que estar sempre comprando. Entrou alguém no fundo, ele tem que estar comprando. Então, daqui a um mês, quando ele for comprar, os títulos que ele comprou vão estar mais baratos. Por quê? Porque a inflação está aumentando e a taxa, com a inflação aumentando, a Selic aumentando, a taxa dos novos títulos de renda fixa ficam maiores do que os anteriores. Então, por isso que esses fundos de longo prazo, a tendência deles é cair o valor de mercado deles e eles não terem uma valorização real. Diferente dos fundos de renda fixa de curto prazo. Os de curto prazo vão se beneficiar um pouco disso. Então tem que sempre ficar atento na perspectiva de mercado. O interessante é diversificar, além da proteção, pegar alguma oportunidade futura. Então, Selic está subindo, eu não vou pegar só atrelado a IGPM, IPCA, e Selic e CDI. Eu vou pegar um pouco de pré-fixado, mas eu vou reduzir. Eu vou pegar menos pré-fixado, que era o contrário do que eu estava fazendo antes quando a Selic estava caindo. Então, eu estava pegando menos, atrelados aos indexadores de inflação, Selic, CDI, IGP, IPCA, e pegando mais prefixado. Quando eu vi que a Selic chegou num patamar que estava de 2%, mais ou menos, aí final do ano passado, início do ano, tem coisa errada aqui, isso aqui não era para estar aqui. O DI futuro está lá em cima,
Está em 4, 5 já, como é que a Selic está em 2 ainda? Eles vão ter que aumentar. Comecei a comprar forte, tudo atrelado, 100% CDI, 200% CDI, 220% CDI, atrelado a IPCA, IGPM. Então, tem que ficar atento nessas oportunidades. Aqui na tela a gente tem um cálculo, como é que se calcula a taxa de rendimento de um investimento. Então, VF, valor futuro, é igual ao VP, que é o valor presente. Tá aí a gente tem 1 mais o I. O que é o I? Taxa de juros ou o rendimento no período, com o expoente ali no número de períodos, ou o prazo em dias, meses ou ano. Então a gente tem um exemplo aí de um valor inicial em 1/1 de 2020 de R$1.000, com juros de 12,68 no período de um ano. Como é que eu calculo? VF igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,1268, que é 100% que é 12,68%, divide o valor, e a gente tem ali a rentabilidade final mais os juros. Então, esse investimento aí de R$1.000 em 1/1/20, num período de um ano, com taxa de juros de 12,68, lá no final tu vai ter 1.126,83. R$1.000 do capital investido, 126,83 dos juros. Então, qual é o meu perfil? O que a gente tem que olhar nessa parte? Cada um tem o seu perfil, né? Então, o investidor ele pode ser classificado em 3 diferentes perfis, de acordo com a sua disposição para aceitar riscos, sua preferência por liquidez e a expectativa de rentabilidade. Então, risco, quando tiver mais lucros, pode ter mais lucros ou mais prejuízos. Então, a gente tem que cuidar o risco não pode ser o risco da ruína. Tem que cuidar para preferência por liquidez. Quando é que eu vou precisar desse dinheiro? Eu vou precisar desse dinheiro logo? Vou precisar só mais adiante? Então tem que saber quando que vai precisar desse dinheiro e se pode vir a precisar. E a expectativa de rentabilidade. Qual é a minha expectativa de rentabilidade com esse investimento? Vocês têm que ter uma expectativa. Vocês têm que comparar aí, sempre comparem com 100% CDI. Eu tenho minha conta no Nubank que me paga 100% CDI e a liquidez é diária. Então, eu vou sempre procurar investimentos que paguem mais do que isso. 110, 120, 130, 140% CDI. Se for menos do que 100% CDI, não vale a pena. Então, os perfis que a gente tem o conservador, que ele privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir o risco de perdas, aceitando inclusive uma rentabilidade menor. É aquela pessoa que investe na poupança, somente renda fixa, o CDB lá do banco, do seu banco preferido, bem tranquilinho. Depois a gente tem um perfil moderado, que ele procura um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, disposto a correr riscos calculados, investe em renda fixa e renda variável. Esse investidor moderado, ele sabe que ele tem que correr um pouquinho mais de risco, com uma parte do capital, para poder rentabilizar um pouco mais. Onde é que ele vai botar? Ele vai comprar umas ações de uma empresa, 2, ele vai comprar fundos imobiliários. Então, ele vai investir uma parte do capital lá em renda variável, sabendo que a renda variável tem mais riscos, porém, a rentabilidade é muito maior num período muito mais curto de tempo. E a gente tem aí o terceiro, que é um perfil mais arrojado. Ele privilegia a rentabilidade, capaz de correr mais riscos para ter o máximo possível de rendimento. Ele investe mais em renda variável, com aí 80%, 90%, às vezes 100% em renda variável. Mas tem que saber bem o que está fazendo, né? Porque senão é um problema. Então, quanto mais agressivo e arriscado, maiores são os rendimentos ou as perdas, não se esqueça. O risco é diretamente proporcional ao retorno esperado e também proporcionalmente inverso. Quanto mais seguro e moderado, menor serão os rendimentos e ou as perdas. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de o retorno final ser menor. Entenderam? Quanto maior o risco, maior a probabilidade de o retorno final ser menor. Por quê? Risco não é sinônimo de lucro. Não se esqueçam disso. Risco não é sinônimo de lucro. Nós devemos evitá-lo. E quando a gente aceitar ele,
ter em proporções que não comprometa a nossa saúde da carteira e nem a nossa saúde também, o nosso estômago. Tem que ter muito cuidado. Então aqui a gente tem uma tabela, um comparativo entre os investimentos. Então aqui tem a poupança, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. Nós temos as debentures, ações, os FIs e os ETFs. E o tipo que ele se enquadra, se ele é renda fixa ou renda variável. Quem garante? FGC. Ó, esses aqui são garantidos pelo FGC, esse aqui o governo garante, aqui é a empresa. Ó, então se a empresa quebrar, vocês vão ficar sem os títulos de vocês. O risco, ó, risco baixo, 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 médio, alto. Ó, pode ver que ações, FIs e ETFs, o risco é alto, porque pode virar pó, pode virar zero. A rentabilidade, ó, pode ver que a rentabilidade aqui vai aumentando, ó, risco baixo, alto, ó, alta, média. Alguns pode até ser baixa. Por quê? Porque risco alto não é sinônimo de garantia de rendimento alto. Tem que ter isso em mente, nunca se esqueça. As possibilidades de ganho, se é só na rentabilidade do título, se é na rentabilidade e marcação a mercado, o Tesouro Direto ele tem marcação a mercado. Nós temos a valorização das ações e os dividendos que a gente recebe sendo sócio da empresa, a valorização dos proventos nos FIs e a valorização e os dividendos nos ETFs. Aqui a gente tem a liquidez D mais 0 ou no vencimento, D mais 0, vencimento, liquidez diária. Essa é a vantagem aqui da renda variável. A liquidez. As taxas se incidem, as taxas que incidem em cada um dos investimentos. Então aqui a gente tem um exemplo de uma carteira de investimentos conservadora. Ó. Essa pessoa aqui ela deixa 25% em caixa. O que é o caixa? É deixar o dinheiro parado lá no Nubank, por exemplo, rendendo 100% do CDI. Isso é um investimento. Não se esqueça, isso é um investimento, deixar o dinheiro lá parado rendendo 100% do CDI. Ah, mas está me protegendo só da inflação. Mas tá, é melhor do que deixar lá na poupança ou no banco, que vai estar rendendo bem menos. E a outra parte aqui a gente tem 75% dessa carteira em renda fixa. Ou real estate, mercado imobiliário. Pode investir em imóveis, para alugar imóveis, ou pode investir até numa parte bem controlada, dentro aqui da renda fixa, aqui essa parte de real estate, e os fundos imobiliários. Pode investir com pouco, começar pequeno, com os rendimentos e comprando mais cotas, e vai evoluindo até chegar numa outra carteira um pouquinho diferente. Ó. Aqui a gente tem uma carteira de investimentos num perfil arrojado, ela é mais volátil. Ó. Então a gente tem um caixa, tem uma posição em caixa, que é para reserva de emergência, novas oportunidades, pagar as contas, para toda essa parte. Então essas porcentagens não são fixas, a gente que define conforme aquelas regras que a gente viu agora há pouco. Então aqui a gente tem 30% em ações e negócios, a gente tem 50% em real estate ou mercado imobiliário, a gente tem uma parte em renda fixa. Pode ver que no perfil arrojado a renda fixa é bem pequena, é 5%. E a gente tem uma parte em mercadorias, que é, por exemplo, o ouro, a prata e o dólar. Aqui a gente tem outros dois exemplos. Então a gente tem aqui uma carteira mais volátil e uma menos volátil. A mais volátil, por que ela é mais volátil? Porque aqui a gente tem 25% em ações e 25% em real estate, em fundos imobiliários, que pode ser também imóveis e aluguéis. Aqui a gente tem 25% em renda fixa e 25% em caixa. Eu usei durante muitos anos esse modelo, muitos anos. E aqui a gente tem uma carteira menos volátil. Ó. Pode ver que a parte de renda fixa é maior, está em 40%. 20% em real estate, mercado imobiliário, 20% em caixa e 20% em ações. Isso aqui são exemplos, tá? Então tem que definir o seu perfil com aquelas regrinhas, ver para quando que vai precisar o dinheiro e começar a montar em cima do seu capital que tem para investir e quando vai precisar esse dinheiro. Então qual é a dica? Sempre distribuam seus investimentos em partes iguais, pré-definidas, o que deve ser mantido ao longo do tempo. Então faz sempre igual, toda semana tu compra, todo mês tu compra, toda semana eu vou comprar 2 fundos imobiliários, todo mês eu vou comprar uma renda fixa, todo mês eu vou comprar 50 ações de determinada empresa. Crie um cronograma
com esse cronograma, vocês vão se beneficiar das oscilações do mercado e não se prejudicar. Então, se você recebeu dividendos ou rendimentos e vai reinvestir, veja qual categoria está com percentual de alocação mais baixo. Se a sua carteira de FIs, dentro ali de real estate, ou de ações no caso, valorizou enquanto a bolsa caiu, o próximo aporte deve ser feito em ações, para retomar o balanceamento mais próximo da porcentagem de alocação. Então, a melhor forma de manter a carteira de investimentos balanceada é fazer os aportes nas categorias que estiverem com valores menores, os que estão caindo, e não os que estão subindo. Claro, se tiver ativos bons em carteira. É sempre bom de 6 em 6 meses avaliar o que tem em carteira, se aquele ativo ainda é bom, sempre olhar os relatórios dos fundos imobiliários, dar uma analisada na empresa, como é que está o lucro, o que estão falando, os balanços. Não dá para só ficar comprando e deixar lá. Então, outra maneira seria também vender ativos para comprar outros. Mas isso te obrigaria a pagar impostos em alguns casos. Então, tem que avaliar bem. Por exemplo, uma ação subiu muito aquela ação. Vou vender um pouco daquela posição. Então, só tem que ter cuidado aí com as taxas, imposto de renda, avaliar bem. E aqui a gente tem uma carteira de investimentos internacional. A base de todos os nossos investimentos deve ser diversificar e balancear os riscos, a rentabilidade e a liquidez. Porém, a gente não pode esquecer da exposição a uma só economia e a uma só moeda. O grande segredo do mercado financeiro, pessoal, é sobreviver a ele. Por isso, eu sugiro que uma parte dos seus investimentos seja usada para comprar ativos internacionais, especialmente ações nos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir a exposição cambial. Então, o que acontece? A moeda brasileira é uma das mais voláteis do mundo. Se você colocar todo o seu dinheiro em ativos denominados em reais, o retorno da sua carteira fica sujeito também ao desempenho da moeda, que hoje não é bom. Não é o dólar que se valoriza, o dólar só sobe. Não, é o real que só cai. Não contaram isso para vocês, mas eu vou contar esse segredo. É a nossa moeda que só se desvaloriza. O dólar continua no mesmo valor. Outro fator importante para colocar dinheiro em ativos de outro país é não estar sujeito ao desempenho de uma economia só, que, por exemplo, aqui no Brasil é afetada por uma variedade enorme de fatores: política, roubo, demanda mundial pelos produtos, seca, excesso de chuva, etc. e tudo mais, a influência do presidente que falou uma bobagem, a influência de um partido que está na presidência, que está roubando, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Então, tudo isso influencia nos nossos investimentos. Por quê? Porque quando tem esses problemas, o capital estrangeiro, que é quem manda aqui, quem realmente manda no mercado, eles fogem. E eles fugindo, eles vão vender os ativos, vender as ações e os preços vão cair. E quando eles venderem a nossa bolsa, aqui, os ativos que eles têm, eles vão ter que comprar dólar. Então, por isso que o dólar sobe. Entrada e saída de capital. Então, comprando dólar, o preço do dólar vai subir. Então é isso. Temos que dividir os investimentos entre economias. Então, ao fazer isso, dividindo os nossos investimentos entre economias, duas economias, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, a gente ganha uma camada de diversidade e proteção contra a volatilidade. E nada melhor do que investir no mercado acionário do mundo, né, que é os Estados Unidos. Além disso, tu vai receber dividendos em dólar investindo lá. É a grande diferença. Lá recebe em dólar, moeda forte. Para avaliar que ações comprar, use os mesmos critérios de escolha que usou para as ações brasileiras: lucratividade, endividamento, preço, o valor que a empresa tem, crescimento que vem registrando, potencial, a governança corporativa. E assim como para o mercado acionário brasileiro, você deve procurar ações de setores diferentes complementares.